programa de hoje, a presença de José Guedes, o advogado José Guedes, ex-deputado federal constituinte e ex-prefeito do município de Porto Velho. Vem a Voz do Povo hoje, na condição de pré-candidato do PSDB ao governo do estado. E o Guedes, todo mundo conhece, foi ex-prefeito de Porto Velho, ex-deputado federal constituinte e uma vida aí morando na cidade de Porto Velho. Ele é de Goiás, né, Guedes? Tocantins, né? Tocantins hoje, né? É da cidade de Itajá, é assim? Itacajá. Era Goiás naquele tempo. Era Goiás. Pois bem. Feitas as primeiras considerações, o programa entra no ar e a entrevista com o advogado José Guedes, ex-prefeito de Porto Velho, ex-deputado federal constituinte atualmente, pretendendo aí ser governador do estado, uma pré-candidatura pelo PSDB, vai começar agora. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, saúda o advogado José Guedes, registrando a alegria de recebê-lo aqui. Boa tarde, meu colega José Guedes, seja bem-vindo à Voz do Povo. Pois é, agora tenho o prazer de ser também teu colega. Agora eu sou advogado velho, mas não é porque é muito tempo de advogado, é porque só comecei a estudar mesmo depois dos 50 anos. Depois dos 50 é que eu fiz o ensino médio, porque eu era chamado de doutor quando era prefeito, quando era deputado federal, mas eu era um cabo que só tinha um ensino fundamental, mas tinha experiência de vida. E aí é que eu fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio e depois fiz o curso superior e depois fiz pós-graduações também. Já fiz 2 pós-graduações e quero fazer mais. Eu trabalhei, só abrir um parênteses aqui, eu trabalhei com um homem, acho que o Guedes conheceu, José Calixto Medeiros. Ele foi presidente do BANAC, foi presidente do BEA, Banco do Estado do Amazonas, e foi chefe de gabinete do Beron. Calixto Medeiros, poeta, um homem muito conhecido em Porto Velho. Daí, quando eu trabalhei com ele, a gente ia endereçar uma correspondência, aí perguntava assim, seu Calixto, eu coloco o quê? Ele dizia, é o quê? Ele disse, é prefeito. Ah, doutor. É o vereador? Não, põe doutor. Agora me fez lembrar essa história legal, dele. É doutor. Muito bem. Tá tudo bem, José Guedes? Graças a Deus, está tudo bem. Agora está tudo bem. Guedes, durante esse período aí que você está fora da vida política, o que você fazia, Guedes? O que você tem feito durante esse período, hein? Pois, depois que saí da prefeitura, como saí de lá um ex-prefeito pobre, ainda com o último salário assim apurado para receber, naquele tempo, uma das contas era no Beron. E aí, quando eu cheguei com o cheque lá no Beron, eu já não era mais prefeito. Aí foi uma dificuldade para receber. Eu fiquei numa aflição, rapaz, mas acabei recebendo. E com o passar do tempo, eu não tinha mais dinheiro nenhum. Aí, dizia, agora vou fazer o quê? Ninguém quer dar emprego para esse prefeito, não. É uma coisa... A gente pensa assim, tem uns companheiros de partido, eles ajudam, mas eles querem ver a gente no fundo do poço. Se tivesse na beirada do poço, enfia o pé, que é para descer e ficar lá no fundo mesmo. Guedes, quando você fala que sair ex-prefeito pobre, a regra, então, é sair rico, não? Porque a regra é sair rico. As Como oportunidades de corrupção em qualquer dos cargos públicos é muito grande. Quem exerce alguma chefia, alguma direção, principalmente quem tem cargos eletivos. A briga, muitas vezes, eu não digo todas as vezes, mas muitas vezes, é uma briga com interesse mesmo financeiro, em razão das grandes facilidades. Por exemplo, quando eu entrei na prefeitura em 85, havia um clamor das pessoas aqui por um pedacinho de terra. Tinha muita invasão naquele tempo. Na época que nós tínhamos aqui as ações tomando frente de invasões,
então vereadora Raquel, que depois foi deputada federal, também o vereador, depois deputado estadual Hernandes Índio, e foi quando eu entrei na prefeitura para consertar essa situação, mostrar que não havia necessidade de invasão, porque haviam terras em Porto Velho e muitas terras, né? Não podia as pessoas terem que submeter ao aluguel, porque os aluguéis aqui eram também hora da morte, aquela época dos garimpos. Então era muita gente chegando em Porto Velho que nunca parou. E aí, primeiro dia na prefeitura, aquela monte de gente na frente, querendo um pedaço de terra, era uma coisa assim forte demais. E eu prometi para eles, apenas na inspiração divina, que dentro de 30 dias eu iria resolver. Isso não tem condição lógica de resolver a coisa em 30 dias. E aconteceu que logo depois eu recebi um telefonema de uma pessoa, de um anônimo, dizendo que havia um loteamento correndo na prefeitura de uma área imensa, que era do município, mas estava como se fosse um loteamento particular, que envolve ali o bairro Tancredo Neves, o bairro JK, o bairro Tiradentes. Aí fiz chamei um amigo que trabalha na prefeitura e que trabalhava nessa área, e para ele fazer a medição. Aí ele foi lá, fez a medição e descobriu que realmente aquela terra, que estava aquele loteamento, era da prefeitura. Foi assim que eu criei aqueles bairros. E quando Quais são os bairros? Eu iniciei o Tancredo Neves e o Tiradentes, o JK. Foi criado na sua gestão esses bairros? Foi, em 1985, foi quando nós acabamos com a questão de invasão. Eu digo, aqui não precisa invadir. Eu me lembro do Hernandinho e a Raquel também, o Magno Guimarães, né? Eu entrei no quente daquelas invasões porque a prefeitura dizia que não tinha terra para ser doada, não tinha terra. E, na verdade, essas terras existiam. E o que aconteceu depois? Aí fui procurado, e a pessoa não se revelou, mas telefonou dizendo que daria metade do loteamento para mim, para me manter aquele processo de loteamento que estava já andando na prefeitura. E eu encontrei realmente as facilidades ali, né? Então começa por aí. Se arrependeu de ter saído pobre, não? De jeito nenhum. Eu tenho o maior orgulho, eu ando com maior tranquilidade em qualquer lugar. Eu tenho um princípio assim, de que nós somos um passageiro aqui nessa terra, e eu tenho a crença de que nós somos eternos. E eu acho que isso daqui é só uma passagemzinha lenta da nossa eternidade, então isso não vale a pena, não compensa não, você vai pegando uns pesos, em vez de ajudar as pessoas, você fica prejudicando as pessoas, e isso vira um peso espiritual na tua vida, isso é ruim. Eu acho que isso não faz nenhum bem. O bem que faz é quando você vê estampado sorriso na boca de uma pessoa necessitada, quando ganha um pedaço de terra, ou então quando ganha um emprego. Isso daí é que dá felicidade para a gente. Eu volto então à entrevista com o José Guedes, o ex-prefeito de Porto Velho, ex-deputado federal constituinte. Mande sua mensagem para nós, 9912-145306, o WhatsApp do programa. Muito bem, agora eu quero falar de política. José Guedes lançou-se, então, pré-candidato do PSTB ao governo do Estado. Como é que se deu essa decisão? A patroa concordou, os amigos, os filhos? Como é que foi isso, José Guedes? Bem, primeiro, irmã, eu queria registrar esse telefonema que o sonoplasta, o engenheiro de som, recebeu, e a pessoa que ligou não fez uma gravação porque ele disse que o telefone dele é pé duro. É uma senhora, né? Sim, é lá do setor chacareiro. E eu gostaria que ela ligasse para deixar o nome, porque eu não ouvi o nome direito. E o número do telefone também. Dona Vanilce. Vanilce? E aí depois eu pego então o telefone contigo, tá? Ela falou, mas tinha que falar isso para todo mundo ouvir. Né, ela lembrando até da musiquinha da época de prefeito, que é o que mais as pessoas se lembram.
da campanha de prefeito anterior ainda daqui eu ganhei, que eu perdi a primeira e depois ganhei a segunda. Eles lembram mais da antiga, inclusive as crianças daquele tempo, aí lembram, ainda hoje, na hora que me vê, é o jeito que cumprimenta. Pois essa decisão, Arimar, de sair candidato a governador, ela não me passava pela ideia esse ano de jeito nenhum, porque na hora que eu fazia assim uma avaliação do quadro atual e com os candidatos que aí estão, aí me dava um calafrio só de pensar. Eu digo, aí é uma parada para desmantê-lo, é muito difícil. Mas chegou o PSDB numa situação em que não tinha candidato a deputado federal. Eu pensava, eu saio candidato a deputado federal, então. E liguei para vários amigos e amigas no Estado para ver se as pessoas topavam, porque existem valores com condição dentro do PSDB para essa candidatura, apesar de se dizer que não tem, mas tem. Porque eu vi que a nominata de deputado estadual, ela está muito boa. Quem são os integrantes dessa nominata? Rapaz, nós temos a Aldaísa Fernandes, que essa tem uma história à parte, porque nós a convidamos para voltar ao partido, que ela tinha entrado, e depois ela tinha saído do partido, e aí eu convidei ela para entrar no partido novamente, para voltar para o partido. E os demais? E coloquei ela no partido, só que quando passou os prazos de filiação e tal, eu fui pegar uma certidão da filiação dela como advogado, né, o amigo e advogado. Quando fui tirar a certidão, ela não era afiliada no PSDB. E eu fiz a filiação dela e fiz ela eletrônica. E aí a única saída minha era entrar judicialmente para mostrar que ela era afiliada. Entrei judicialmente, aí hoje ela está afiliada, mas por uma determinação judicial, porque nós provamos que ela estava afiliada ao partido. O Carlinhos Camurso, ex-prefeito também, ele é um dos candidatos nossos. Eu acho ruim ficar... Né? Pré-candidato. Eu acho ruim ficar aqui citando nomes, porque são muitos e valorosos, né, membros. Aí eu fico sendo injusto com os demais. Entendi. Né? Mas tem o doutor Ferrari, que foi candidato na eleição passada e teve mais de 8 mil votos e só não ganhou porque estava num partido muito pequeno. Então, tem muitos candidatos aqui e também do interior que são excelentes. Então, o PSDB tem condição de fazer uma representatividade realmente boa, não é conversa fiada. Realmente e o que se levou em conta em termos de reforço de convicção da sua parte para voltar à vida política novamente e candidatar-se a governo, pré-candidatar-se a governo do Estado? Muito bem, de volta a Voz do Povo em seu segundo bloco, hoje com a presença do advogado e também ex-deputado federal constituinte, ex-prefeito de Porto Velho, José Guedes, pré-candidato PSDB ao governo do Estado. Estamos debatendo as questões relacionadas à construção dessa candidatura. Mas o Expedito Júnior, o ex-senador, manda um abraço para o Zé Guedes, está ouvindo o programa. Eu quero cumprimentá-lo pela data do seu aniversário. O Expedito fez uma festa muito grande hoje pela manhã e ficou de convidar os amigos para uma festa hoje à noite aí. Então está aí o registro do aniversário do ex-senador da República, Expedito Júnior. Muito obrigado, meu amigo Expedito. E eu tenho aqui a fazer um agradecimento a você, e que eu falo isso com muita frequência lá em casa. Eu voltei para o PSDB por suas mãos, e numa oportunidade festiva. Foi uma grande festa, e nós estávamos lá como um dos principais que estava sendo recebido por você, quando você estava presidindo o PSDB. Muito bem, Zé Guedes, como é que se deu a construção dessa candidatura interna corporis, dentro do partido? Rapaz, a gente político, quando chega uma eleição, a gente fica incontido, assim, com vontade de fazer aquilo que a gente gosta, que é a política. E neste pleito, da forma que ficou o PSDB,
e eu vendo que não tinha condição de sair candidato a deputado federal, eu cheguei a pensar até em sair candidato a deputado sozinho, o tanto que me vem o ímpeto de estar nas campanhas eleitorais. E quando tem aí uns 4 dias, me deu assim uma vontade de me analisar, eu mesmo me analisar a toda a minha história de vida, tanto profissional quanto política. E eu digo, eu tenho que mostrar isso para a população, porque a gente vota nas pessoas pelos valores que ela tem ou por exclusão. Você olha, fulano não quer, olha, ciclano não quer. Aí você, por exclusão, vota em alguém, mas você pode votar por valor. O eleitor, ele não é de cabresto. Já acabou essa época de eleitor de cabresto. Dizer, vamos votar no fulano e a pessoa votar. Não é desse jeito. Eu digo que eu vou oferecer meu nome. E entrei em contato com a direção nacional e falei desta pretensão. Eu digo, eu vou fazer o lançamento e mantenho informado sobre o que vai ser a resposta. E fiz o lançamento e a resposta está sendo simplesmente esplêndida, sensacional, animadora. Estou realmente empolgado, porque estou vendo empolgação do lado das pessoas. Vamos dar voz ao povo então, José? Vamos lá, o Zé Guedes está na tela lá para o mundo, olha lá que maravilha. Vamos dar voz ao povo, vamos ver o que o povo pensa aí da nossa entrevista aqui. Vamos lá então. Arimar, boa tarde. Boa tarde, entrevistado, porque eu conheço ele, é gente boa. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se ele vai se candidatar, porque se ele se candidatar, eu vou votar nele. Ele vai ter meu voto e o voto de toda a minha família. Porque antes a gente votava nele, todo mundo votava nele. Mas eu me lembro que eu era adolescente, eu não podia votar, aí, mas minha mãe, meu pai, meus parentes, tudo votava nele. Quem é? Dona Geralda, da Nova Porto Velho. Rapidinho, vamos correr um pouquinho para a gente... Tá bom. Vamos lá. E eu moro também lá. Moro na Nova Porto Velho. Fale com Fico Dona muito Geralda. feliz, Dona Geralda, por a senhora falar assim, porque a minha grande esperança está nisso. Os eleitores de mais idade lembram muito de mim. E aí os jovens podem se lembrar através de referência dos pais. Né? Vamos dar mais um áudio, vamos dar voz ao povo. Boa tarde, Arimar. Arimar, você sabe que eu ouço seu programa há muito tempo, entendeu? E eu vou ser sincero, essa é uma das entrevistas mais belas que você está fazendo aí, com um cara que realmente que subiu, foi lá em cima e desceu. Né? E assim, mais bonito ainda é a importância que ele deu, né, em voltar a estudar, entendeu, ter uma formação. Cara, isso é uma história para a gente realmente divulgar. E outra coisa, essa questão, assim, pelo que eu vi depois, né, que ele saiu da política, saiu da prefeitura e estava um tempo, estava vendendo galinha na feira. Eu acho que ele poderia contar essa história aí, que é muito bonita. Eu acho que assim, cara, a política realmente ela muda as pessoas, né? Mas que bom que ele mudou para o bem, né? Viu para o lado bom da política. É o Sabiá do Carmela Dutra, Zé Guedes. Fala com ele. Pois é, Sabiá, você foi falando aqui e meus olhos estão marejados. Quem estiver aqui sabe disso. Eu fico feliz por isso. Eu acho que é por isso que eu tenho que ser candidato. Eu me preparei, continuei estudando e não paro de estudar. Eu estudo o tempo todo. Então, me sinto realmente preparado, bem preparado, em todos os sentidos, porque a minha experiência não é só no executivo, é também no legislativo e agora também jurídico. Então, estou preparado para governar o nosso Estado. Vamos atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Está lotado aqui, José Guedes. Olha que maravilha. Vamos lá, então. Deixa eu ver com a produção como é que eu abro aqui essa tela do computador que não tá abrindo aqui. Subir um pouco mais aí, José. Sobe aí para mim, que tem muita gente aqui. Eu quero registrar pela ordem aqui. Vamos lá, então. Aqui, subir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo. Bom, tenta aí, enquanto eu vou vendo outras pessoas. Olha, o Expedito Júnior está mandando um abraço mais uma vez a você e dizendo que você é um companheiro dele de longas datas, tá? Só para registrar aqui.
Também está na Voz do Povo a Lúcia. A Lúcia Costa cumprimenta Zé Guedes assim: que maravilha, um prefeito pobre em Porto Velho eu não conhecia. Fala com a Lúcia. Muito obrigado, Lúcia. E eu tenho grande prazer disso. E não fui prefeito só uma vez, foi 2 vezes. Foi 2 vezes. E essas oportunidades aí com o deputado constituinte também existiram. O Josemar Monteiro de Araújo, sou fã do Guedes, merece voltar ao cenário político. O Roberto João pergunta para o ex-prefeito qual a sua maior decepção na vida política, qual a sua opinião sobre a atual gestão. 2 perguntas. Rapaz, eu sempre comento com minha mulher, nós conversamos todos os dias. Todos os dias a gente conversa bastante. E aí eu digo para ela, e aí ela conclui isso também, que às vezes a gente tem uma grande decepção e depois a gente vê que aquela decepção ela vira um instrumento de aprendizagem. E aí a gente perdoa aquelas pessoas que decepcionaram a gente porque elas oportunizaram a gente a um reciclamento, a um aprendizado. Então, nós achamos que não dá para ficar apontando assim uma grande decepção. E sobre a atual gestão, ele quer saber? Eu não quero opinar, não. Assim, eu quero fazer a minha caminhada sem ficar avaliando a vida dos outros. O Rodrigo Golim, bom dia, o PSDB vai lançar pré-candidato puro sangue ou como é que vai ser? Nós estamos muito no início. Essa decisão, como eu disse, tem uns 4 dias, a decisão minha. Depois fui conversar com a Lindalva, porque a eleitora mais difícil é a mulher da gente. Uhum. E aí ela concordou? Na hora, eu fiquei admirado. Ela disse, claro, isso é bom. E aí nós estamos recebendo o que a gente chama de feedback o tempo todo. Uma coisa assim que realmente está empolgando. A Josi Santos, Zé Guedes é meu candidato eterno. Eu e toda a família vamos sempre estar ao lado dele. Por mim, Zé Guedes já devia sim estar na política novamente, pois estamos precisando de pessoas com o perfil dele no cenário. Paula Alexandra Prestes, excelente programa. Sucesso ao nosso grande político José Guedes. Vander Machado, doutor Vander Machado, diga ao meu amigo José Guedes que estou lhe enviando um abraço. Muito obrigado. Eu vou fazer um intervalo, volto com o último bloco da Voz do Povo, lotado aqui. Eu volto já já. Muito bem. A Nilce Casara manda abraço aqui ao José Guedes, um homem digno, guerreiro, como sempre. Foi minha secretária de Agricultura e nós criamos o setor chacareiro, que eu chamava de cinturão da agricultura. A prefeitura cuidando de agricultura, doando terrenos. O meu ilustre César Feres, estamos ligados na Voz do Povo. Dona Helena do Tancredo Neves não foi um bom prefeito de Porto Velho, na opinião dela, foi o pior. Fale com a Dona Helena aí. Pois é, Dona Helena, eu sou o criador deste bairro Tancredo Neves. O Luciano Coutinho está ligado na Voz do Povo, estive na rua Guaporé ontem, a rua está um tapete, obra do Tchau Poeira, estamos de parabéns, está aí, ó. A Guaporé foi feita por mim há 28 anos. Esse aí... Ele está recebendo um recapeamento agora porque o asfalto é bom e a drenagem é excelente. Muito bem. Denuncia aí uma quadrilha que rouba contas do Instagram das pessoas. Dona Maria Aparecida está feita a denúncia. Romildo Bonzan. Você ressuscitou o Zé Guedes? Pergunte aí por que ele sumiu. Romildo, fale com o Romildo aí, dizendo que eu ressuscitei você. Muito obrigado, Romildo. Ele realmente hoje ligou para mim para uma entrevista e eu disse, não, só semana que vem, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas aqui de advogado. Ele disse, não, é hoje que semana que vem está tudo apertado aqui. Vamos fazer logo hoje, porque tive que largar tudo e correr aqui. E está excelente. E eu agradeço por isso. É a primeira entrevista depois do lançamento. Então tá. Esse Mauro Nazif, como um dos mais incompetentes administradores da capital, não é à toa que ele sumiu, é o doutor Camargo, do Alphaville. Ele está dizendo com o Mauro Nazif. Vamos para diante aqui. Boa tarde. Pessoas como Zé Guedes não conseguem se manter na política, pois ele não fez o jogo dos poderosos. Infelizmente, esta é a realidade. Quem dera tivéssemos essa oportunidade de tê-lo como governador ou prefeito de nossa capital. Mas não diz quem é, produção. Boa tarde. É para o entrevistado. É a Dona Maria Eudeci que está dizendo isso.
Muito obrigado, dona Maria Aldecir. Política não é para gente honesta. E o Zé Guedes foi boicotado pelas raposas do próprio partido, diz o Haroldo. Mas a gente tem que insistir. Eu já consegui ser prefeito aqui 2 vezes, e já deputado constituinte e vereador, e já fui candidato a governador em 90, e fui o mais votado, disparado, contra pessoas poderosas. Ele vem de Lula ou Bolsonaro? Nós somos Simone Tebet, e o vice é Tasso Gereissati. Ontem a Tasso Simone Tebet, né, o PSDB fechou ontem, é verdade. Muito bem. O que o Zé Guedes acha do PSDB estar esfacelado, tanto no âmbito federal quanto estadual? O que parece que aconteceu com o partido? 30 deputados federais, não elegeu ninguém, é o Luiz Cláudio. Pois é, Luiz Cláudio. O que aconteceu com o PSDB é que houve umas suspeitas, uma suspeita assim, fortíssima, em cima da figura maior nossa, que é Aécio Neves. Foi aquilo dali que tirou todo esse elan de honestidade que sempre fundou. Foi isso que fez a fundação do PSDB. Nós criamos o PSDB com essa bandeira e perdemos a bandeira. Política é bandeira. Então, estamos buscando reencaminhar e reconstruir, porque houve já decisão judicial inocentando ele e tal. Estamos agora trabalhando para reconstruir, porque a bandeira do PSDB é essa, de honestidade e de trabalho. Muito bem. Vamos dar voz ao povo aí, José. Oi, José Guedes. Boa tarde. Você foi uma das pessoas que trabalhou bem em Porto Velho. Eu tiro meu chapéu para você. Você trabalhou muito bem. Espero que pessoas que nem você continuem trabalhando. É até difícil trabalhar que nem você, uma pessoa sincera, uma pessoa que gosta de dizer sim, uma pessoa verdadeira. Do seu jeito é poucos que vai se candidatar e conseguir arrumar os votos que precisa para poder estar no seu trabalho, porque a sinceridade não é de todos. Eu tenho 64 anos, eu sou Antônia, moro aqui em Morrinhos, conheci o seu trabalho desde jovem, minha família conheceu, minha mãe ganhou os terrenos, troquei do neve de você. Parabéns, Zé Guedes. Dona Antônia do Morrinhos está reconhecendo seu trabalho. O que você diz a ela, Guedes? Pois é, a gente só fica feliz demais. E é com isso que a gente conta. O Zé Guedes está com um filme bom na voz do povo. Que maravilha, hein? O Elitorou, boa tarde. Esse merece voltar à política, pois saiu da prefeitura com a cabeça erguida. Também o doutor José Carlos Gonçalves. Parabéns ao doutor Zé Guedes, meu colega. Deus o abençoe. Conheço toda a família. Os homens de bem precisam. Muito obrigado. Precisam nosso amigo da renovação. Acompanhá-lo, né? Da renovação carismática. Doutor José Carlos, tá bom. Não lembro dele. É o João do Molho. João do Molho, acho que não lembro do Guedes. Pede para ele lembrar alguma coisa da prefeitura dele aí. Não, muita gente, isso já faz tanto tempo que muitas pessoas não estavam aqui, muitos jovens hoje nem sabem que existiu, quando lê a minha história nos livros, porque já estou nos livros também, aí pensa que já morri, mas eu estou aqui super vivo. E ressuscitado agora na voz do povo, né? Como diz o ouvinte aí, né? Ressuscitado. Não vai acontecer aqui. Isso. Nós teremos aí muito tempo que o Elimar não quer que eu fique falando, estender, fala que o programa está no horário final. Não, é porque tem muita gente aqui, tem mais gente aqui, vamos lá. Olá, boa tarde, Elimar, boa tarde para o entrevistado. Olha, eu voltei uns tempos atrás, lá que eu cheguei aqui em Porto Velho, foi a primeira eleição, quando eu cheguei de Rio Branco para cá, que eu votei. Foi o primeiro candidato que eu votei, foi esse moço que está falando, né? Muito maravilhoso. Quem é? Dona Maria Aldecir? Dona Maria Aldecir, Zé Guedes. Muito obrigado. Eu fico tão feliz com isso, tá vendo? O primeiro. Doutor, o Guedes, como ele venceu o prefeito com um grupo poderoso, sem nenhum tostão, como é que ele venceu? Eu não sei qual o prefeito que ele está se referindo. Rapaz, eu peitei aqui, foi o mito Chiquilito Erce. Ah, sim. O Chiquilito apoiando um candidato e junto com o governador, os dois apoiando um candidato, e ganhei. Quem era o governador na época? Era o Piana. Os dois se juntaram contra mim, que estava me alimentando, sabe qual era meu cardápio principal? Carne de cabeça, porque era mais barato. Eu não podia fazer comício, eles faziam comício, eu não fazia comício nenhum, só fazia reuniões e eu tive a maioria absoluta dos votos. E o Luiz Lúcio foi a pessoa que disse agora há pouco. Mas o Rafael Marques, do Três Maria, diz assim:
Explica melhor isso aí, Guedes. Por que você saiu pobre? Você não recebia salário, não? Porque o salário é insuficiente para você fazer campanha e você sobreviver. Não é salário grande, não. A pessoa pensa, ganha muito, mas você gasta muito também. E eu ganhava bem. Mas quando eu saí, eu estava chorando pelo meu último salário para me sustentar, tanto que fui seferante. E como deputado constituinte, a mesma coisa. Quando eu saí de deputado, o Collor entrou, tracou meu último salário. Rapaz do céu! Muita gente se jogou de prédio, muita gente morreu. Eu digo, meu Deus do céu, só tenho esse salário. Para se jogar aqui, não tem que se jogar, né? O Paulo Quintela está na Quintelândia, lá no sítio dele, mandando abraço a você, dizendo... Quintela, muito obrigado, né? Família Quintela. Muito obrigado. Abraço. Vivo novo ainda para assumir um cargo bom. Tem mais áudio aí? Vamos a mais um, hein? Arimar, boa tarde. Eu quero parabenizar o prefeito José Guedes. Eu sempre cito ele como exemplo de administrador. Se não fosse as vias que ele abriu aqui em Porto Velho, como seria o nosso trânsito hoje? Eu cito, por exemplo, a Avenida Alexandre Guimarães e aquela avenida que está ali no Areal, até o Trevo do Roque. Realmente ele fez um trabalho excepcional. E no Congresso Nacional, como constituinte, eu tinha o hábito e tenho até hoje de ouvir a Voz do Brasil, e por inúmeras vezes ouvi Ana Paula Padrão falar o nome de José Guedes. E uma das vezes ele foi eleito o parlamentar mais atuante na Assembleia Constituinte, entre os deputados da região norte. Quem é José? O Sargento Adalvo. Sargento Adalvo, muito obrigado. Essa voz falou fundo aqui, e eu vou te dizer uma coisa, o pessoal disse que você critica bastante. E você me elogiou e eu estou super feliz com isso daí. Assim que nós vamos avançando. Olha só, eu não tenho mais como fazer os registros aqui, peço perdão, ouvinte. Lotou aqui, por isso que eu pedi, Guedes, corre um pouquinho mais para a gente não deixar ninguém do lado de fora, mas aí, infelizmente, eu vou acabar deixando aqui, peço perdão por isso, na segunda eu faço o registro aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui na Voz do Povo e, como disse o ouvinte, ressuscitá-lo. Muito obrigado, Arimar, muito obrigado. Ô, Guedes, muito obrigado. Hein? Você fez eu sair correndo lá do meu escritório, que é a minha sala de visita antiga, agora é o escritório, e a parte de trás é que virou minha sala de comida, é lá de fora. E foi muito bom, foi ótimo, foi excelente. Muito obrigado a você, também os seus... O José e o Francisco. José e o Francisco. E a minha mulher, Lindalva, que é a minha assessora. Então, deixa eu aproveitar e fazer o registro aí da figura que autorizou o Zé Guedes a ser pré-candidato. Foi. Dona Lindalva, prazer recebê-lo aqui.